Bom dia, graça e paz, oração do dia, Atos 6, do versículo 1 ao 7. Líder é a solução de Deus para o problema. É isso aí. Deixa o joinha para a gente aumentar o alcance nessa plataforma. Nos abençoa. E se inscreva, deixando todas as notificações acionadas. Atos, o capítulo 6, do versículo 1 ao 7. Está escrito: naqueles dias, aumentando o número dos discípulos. Opa, então estava tendo crescimento numérico na igreja, hein? Tem gente que diz, nós não nos importamos com o crescimento numérico. Mano, crescimento numérico não é idolatria, mas faz parte de um movimento saudável. Todo crescimento saudável também tem um crescimento numérico. Houve murmuração dos helenistas. Quem eram os helenistas, pastor? Judeus de fala grega. Contra os hebreus, judeus de fala hebraica. Então vamos lá. Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Estava tendo um problema. Um problema. Desorganização e injustiça. Estava tendo um problema. 2. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir à mesa. Ou seja, tem que ter prioridade. E os primeiros oficiais eram os apóstolos. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens, preste atenção, de boa reputação, cheios do Espírito Santo e sabedoria, para serem encarregados desse serviço, de servir à mesa, de cuidar do serviço da organização da igreja local, na distribuição da comida. 4. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério. Percebeu? Qual foi a solução de Deus usando os apóstolos para o problema da desorganização e injustiça? Líderes. Líderes, pessoas que influenciam, pessoas que organizam, pessoas que manifestam justiça de Deus, pessoas proativas, pessoas que dão direção, líderes. O que os apóstolos fizeram? Propuseram estabelecer novos líderes. E é assim que Deus ele serve as pessoas. É assim que Deus resolve os problemas. Deus resolve os problemas por pessoas líderes. É aquele que assume a responsabilidade, aquele que dá direção de Deus para aquela situação. Líderes. E todo discípulo é um líder espiritual. É um líder. Todo discípulo é uma solução de Deus para uma solução, para um problema, específico, para dar direção a um grupo de pessoas, para conduzir pessoas a Jesus. De algum modo, todo discípulo é um líder espiritual. Todo discípulo vai conduzir pessoas a Jesus. Essa ação de conduzir pessoas a Jesus sob influência é liderança. Então, desperta aí. Quantas pessoas dizem para nós: olha, pastor, por exemplo, nossa igreja é uma igreja em pequenos grupos que chama todo discípulo a sintonizar no chamado de Deus, sintonizar na posição que Deus quer que ele esteja. Todo discípulo é um líder espiritual. Ele vai atuar como um condutor de pessoas a Jesus. Ele vai conduzir, ele vai direcionar, ele vai, por influência, pessoas a Jesus e à vontade de Jesus. Resumindo, todo discípulo é um líder espiritual e precisa despertar para isso. E a solução de Deus para problema e para servir as pessoas são pessoas conscientes e que se sintonizaram. Olha, eu sou um discípulo, eu sou um líder espiritual, eu sou um instrumento de Deus para resolver problema e para que ele sirva pessoas. Foi isso. E claro que o ofício dos apóstolos
eles tinham a primazia de educarem uma comunidade no serviço da oração e da palavra. E os líderes auxiliares, que aqui foi estabelecido os diáconos, ficariam com outros serviços. Não que esses serviços não fossem de menor validade, de valor, melhor dizendo. Não. Eram tão importantes quanto. Porém, cada ofício cuidava daquele serviço. Agora, preste atenção. Esses líderes, eles tinham que ter pelo menos 3 características. Boa reputação, cheios do Espírito Santo e sabedoria. Porque se um líder não busca ter boa reputação, ser revestido de poder, porque você sabe, para Lucas, cheio do Espírito Santo, é revestimento de poder, e sabedoria, ao invés do líder ser solução, ele vai fazer parte do problema. Líder, você precisa crescer em boa reputação, ser cheio do Espírito Santo e sabedoria, cresça em sabedoria. Por quê? Porque muitas vezes, quando isso não acontece, o líder, ao invés de ser solução, ele vai ser parte do problema e aí não ajudou. No versículo 5, está escrito assim: o parecer agradou a todos os irmãos, a comunidade local. Então elegeram, ou seja, foi escolhido, pelo que percebe-se, foi escolhido pela maioria dos irmãos, foi escolhido Estevão, homem cheio do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. 6. Apresentaram estes homens aos apóstolos, que orando lhes impuseram as mãos, ou seja, eles foram revestidos de autoridade, porque liderança no silêncio não funciona. Liderança precisa ser pública, ela precisa ser oficializada. Por quê? Porque é distribuído essa liderança, ou é delegado, melhor dizendo, essa liderança, a autoridade para atuar. Foi o que aconteceu com os diáconos. E no versículo 7, a palavra de Deus crescia, e em Jerusalém o número de discípulos aumentava, porque onde a palavra cresce, o número de discípulos também cresce. Também era um grande grupo de sacerdotes que obedecia à lei, ou seja, líderes da antiga religião migrando para a nova instituição, que é a igreja. Bendito seja o Senhor. Eu gostaria muito que maridos hoje fossem despertados, pais fossem despertados, discípulos despertados para a liderança espiritual de influenciar pessoas e conduzi-las a Jesus. Sabe, hoje tem um despertamento, olha, sua liderança espiritual é de solucionar problemas, e nós temos muitos problemas desde a rebelião do Éden. Deus decidiu usar você para resolver esses problemas. Deus decidiu usar líderes que estão crescendo em boa reputação, cheios do Espírito Santo e sabedoria para resolver problemas. Problemas no lar, na cidade, na igreja local. Desperta hoje. Vou orar para que Deus te desperte para a liderança espiritual. Amém? Senhor, desperta essa sua ovelha para a liderança espiritual. Ela tem amigas, tem amigos que precisam ser conduzidos via a influência do amor aos seus pés. Desperta essa líder espiritual, Senhor. Este homem que tem amigos que precisam ser conduzidos ao Senhor, e este homem precisa, ó Deus, imprimir influência do amor para conduzir essas pessoas ao Senhor. Isso é liderança. Desperta esse pai, desperta essa mãe, esse marido, essa esposa, desperta, meu Senhor. Esse irmão que está na comunidade local dele, mas ele insiste em dizer: olha, eu não posso servir aqui na liderança porque eu estou cansado, ou eu tenho outras prioridades, ou eu não consigo. Desperta, Senhor. Sintoniza esse irmão, essa irmã, na posição espiritual que o Senhor já o colocou. Ele está desintonizado, ela está desintonizada. Sintoniza esse homem, sintoniza essa mulher, para que seja de fato um líder espiritual. Que, ó Deus, abrace a causa da igreja local, na cidade e internamente na comunidade local.
Ó Deus, eu também peço que por esse líder e por essa líder, pessoas sejam curadas. Usa, ó Deus, esse irmão, essa irmã para ministrar cura, libertação, salvação. Em nome de Jesus é minha oração. Amém e amém. Amém? Compartilhe com quem você ama, se inscreve, deixe todas as notificações acionadas. No comentário, dê um testemunho aí, como que Deus falou com você nessa porção, especificamente nessa oração do dia de hoje, tá bom? Deixa o joinha pra gente aumentar o alcance nessa plataforma, que Deus te guie, seja a solução para os problemas. Deus usa líderes espirituais e você é um deles. Deus te abençoe e te guarde. Amém.